Muito bem, meus amigos, mais uma vez estamos juntos nesta programação. Esse quem vos fala é o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos com o propósito de compartilharmos de tudo aquilo que Deus tem realizado, não só aqui no Brasil, costumo dizer, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Grace Christiane. A Grace Christiane, ela teve um problema de saúde seríssimo que fez com que ela, se apegasse ali a Deus, que ela buscasse com muita fé para que ela pudesse receber a cura. Nós estamos falando de uma doença, o que nós vamos comentar aqui hoje da Grace, uma doença que tem afetado inúmeras mulheres no mundo, que é o câncer no útero. A Grace Christiane, ela foi diagnosticada com câncer no útero. Imagina, passa-se uma série de coisas na cabeça da pessoa. Mas para a gente poder entender um pouquinho a história, nós precisamos ouvir, Nós teremos aqui, ouviremos a história por partes, até mesmo para que juntos também possamos glorificarmos a Deus com a vitória. Mas sabemos que aqui o final sempre é feliz, porque com Jesus o final sempre é feliz. Mas vamos entender um pouquinho da história da Grace Christiane. Vamos lá. Comecei a ter os sintomas em março de 2017, sangramento e muita dor abdominal. Era muito leiga, em relação a isso. Só que a gente tinha noção que tinha alguma coisa muito grave acontecendo pelos fatos que estavam, Ninguém falava, só me empurrando e a barriga crescendo e eu cada vez ficando mais fragilizada. Consegui essa consulta com um oncologista lá em São Paulo. No dia 17 de julho de 2017, Grace recebe o resultado dos exames. E o laudo conclusivo choca a todos. Aí foi quando o médico olhou, eu já estava assim, barrigão. Aí foi onde ele falou que eu estava com câncer no útero. Só que ele já tinha tomado conta de tudo, Ele tinha tomado conta do endométrios, canal vaginal e tudo. No dia do diagnóstico mesmo, acho que foi um dos piores dias da minha vida. É uma lembrança que eu queria perder. E eu só pensava em morte. Todo o tempo eu só pensava em morte. Por incrível que pareça, eu não pensei isso. Deus, ele me fez, talvez, uma força que ela precisava. Eu não pensava nisso. Eu pensava em estar com ela, ajudá-la. E o que eu pudesse fazer naquele momento, eu faria para ela. Nunca pensei na morte. Então você vê a importância de termos uma pessoa que tem essa, vamos dizer assim, essa fé, uma pessoa que tem essa, vamos dizer assim, essa visão espiritual. O marido, cheio de fé, cria desde sempre na cura da sua esposa. Então, é importantíssimo, no momento quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, quando ela não só a respeito de câncer, pois eu sei que tem um monte de gente que sofre não só com esse problema, mas muitos outros. Mas o câncer é uma coisa assim monstruosa, As pessoas têm muitas pessoas no mundo sofrido. Estamos falando da Grace. A Grace teve esse câncer no útero, mas existem inúmeros tipos de câncer. Então, existe uma importância muito grande da pessoa ela buscar esse auxílio, claro, buscou auxílio na medicina, mas também ter esse apoio, essa rede de apoio, ter esse apoio espiritual, ter pessoas orando e, inclusive, ela mesma crendo na cura. A Grace Christiane, ela tinha um marido, o marido ali do lado, crendo para que ela pudesse, eles verem a cura. Olha, eu queria que você prestasse atenção, a gente precisa conhecer um pouco também sobre o que tem acontecido no mundo, e a nossa produção prepara sempre uma reportagem que vai falando acerca, a respeito desse mal que tem afetado aí, vamos dizer que milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Vamos lá.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de útero é o quarto mais comum entre as mulheres no mundo, com cerca de 660 mil novos casos no ano de 2022. Já em 2024, a modelo Carol Frankenstein revelou em redes sociais que passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, esse tumor é o terceiro mais frequente na população feminina no Brasil, com cerca de 17 mil novos casos a cada ano. Os principais sintomas da doença são sangramento incomum entre os períodos menstruais, perda de peso, fadiga, inchaço nas pernas e dor lombar. Você viu, olha quantas pessoas, muita gente sofrendo, muita gente mesmo. E esses dados que são trazidos pela produção é só para a gente ter uma ideia, né, de quantas pessoas têm sofrido. A OMS, né, tem um registro assim e tem uma menção do que ainda pode acontecer. Está repreendido, né? Mas a gente tem essa ideia. Então, por isso é sempre bom, né, a gente ouvir a palavra de pessoas que entendem, especialistas. E antes da gente conhecer mais um pouco, né, do testemunho, da história da Grace Christiane, eu gostaria que você prestasse atenção numa palavra médica, de um especialista, de uma pessoa que entende do assunto. Eu queria que você prestasse atenção e depois nós voltamos com a segunda parte da história da Grace Christiane. Preste atenção junto comigo, vamos lá. Câncer no útero é um crescimento anormal de células no corpo do útero ou no colo do útero. No colo do útero é mais frequente. O tipo do colo do útero, que está relacionado ao HPV, e o tipo no corpo do útero, que acontece especialmente após menopausa, no endométrio. Os principais sintomas é sangramento, dor depois de uma relação sexual, anemia, perda de peso, às vezes o corrimento com odor, tudo isso merece atenção. Pode ser grave, inclusive pode ser letal, mas lembra, 90% do caso pode ser prevenido e a gente fazer a vacinação e fazer o Papa Nicolau é fantástico, porque prevenir é muito melhor que remediar. Sim, é muito sério, né? Muito sério mesmo. E aí é como eu falei, a pessoa perde o chão, né? A mulher, quando ela recebe o diagnóstico ali do câncer no útero, a primeira coisa que se pensa, vai tirar, imagina a mulher cheia de sonhos, quem quer ser mãe, quem ainda não é mãe, né? É cheio de sonhos, querendo se tornar mãe, enfim. Então passa-se uma série de coisas na cabeça da pessoa. Mas graças ao nosso Deus, o nosso Deus é um Deus poderoso. A Bíblia diz que ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E o que é o câncer para o Criador do céu e da terra? O que é o câncer para aquele que fez tudo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, né? O visível e o invisível. O que é o câncer para ele? Absolutamente nada. Eu sei que na hora a pessoa ela recebe a notícia em choque e fica realmente, né, paralisada. Muitas das vezes o que ela tem ali para fazer, né, a reação dela naquele momento é chorar, se desesperar. Mas quando nós, focamos em Deus, nós entendemos que para Deus não existe nada impossível. Eu queria que nesse momento você, junto comigo, né, visse mais um pouco da história da Grace Christiane, porque com certeza, a partir do momento que ela recebeu o diagnóstico, foi uma batalha inclusive até mesmo para crer. A gente sabe que é uma luta, né? Então, eu gostaria que você prestasse atenção agora na segunda parte e a gente vai entender um pouquinho melhor. O câncer estava tão agravado que me deu a trombose na perna esquerda. Aí deu que a trombose tinha subido pro meu pulmão. Todos os momentos que acontecia alguma coisa, Deus me enviava alguém. Então eu falo assim que na doença eu descobri o propósito, eu conheci verdadeiramente o Deus que eu sirvo.
Foi na doença que eu olhei e falei, esse é o Deus que eu sirvo. Ao invés de nós, os filhos dela, acalentar ela que acalentava a gente. Ela sempre tinha certeza da cura dela, ela transpassava isso pra gente, mas a gente ficava com aquele pé atrás, não tinha a mesma certeza que ela. A minha maior luta não foi com Deus, foi com o diabo. Eu falei, você pode levar meu corpo se você quiser, mas a minha alma já tem dono. Aí eu fiz a segunda sessão de quimioterapia, eu fazia ela de 20 em 21 dias. Aí eu fiz a segunda, é onde eles iam fazer um novo exame para ver como que estava já para mim entrar na cirurgia. Aí foi quando constatou que não estava mais ali. E quando falou isso, eu já sabia que era Deus. Olha aí, pessoal. Então, você vê, né, o quanto é importante nós permanecermos firmes na fé. Mas a Grace ainda descobriu um outro problema, né? Ela descobriu que, além do câncer, ela tinha desenvolvido ali a trombose. Mas torno a dizer, o que é isso para o nosso Deus? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, o seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então é o que eu tenho destacado durante toda a programação. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nós vimos aqui que depois de alguns exames, né, a Grace descobriu que o tumor tinha sumido, que não existia mais. Você vê que existe, né, assim, uma importância, eu torno a dizer, repito a palavra, a importância de permanecer na fé. Ela tinha um marido, ela creu e por isso ela viu um milagre. O que você tem que colocar no seu coração é essa frase de Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu não sei qual é o seu problema neste momento. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas a pergunta que eu te faço é: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Você precisa confiar. Você precisa acreditar. E para finalizarmos com chave de ouro, eu gostaria agora de que a gente pudesse ver a terceira parte da história da Grace Cristiane. Vamos juntos celebrar com essa vitória? Vamos lá. Não precisei tirar o útero, nada, não precisei fazer cirurgia. Deus não permitiu, Deus preservou tudo. E aquele dia eu vi que eu, minha mãe, minha família, a gente estava vivendo um milagre. Foi em outubro de 2017. Me converti por conta dela. E eu já cria nisso, né? Sabia que ela era uma serva de Deus, fiel a Deus, honrada. Deus fez a obra e agora é a hora dela desfrutar dessa promessa que Deus fez para ela, que é cuidar da casa do Senhor. Ela é outra pessoa. Alegre, feliz, sorridente. Hoje, a pessoa que eu sou não é a mesma que eu era antes da doença. O que adianta eu servir a Deus se a minha vida não servir de testemunho para outras pessoas? Então, assim, para mim, hoje, de manhã, orando com Deus e lendo a sua palavra, eu falei: Senhor, hoje eu quero que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu quero que através da minha vida as pessoas possam ver o tão grande que Ele é, o tão poderoso que Ele é, capaz de alcançar qualquer um que abra o seu coração para Ele. Se eu ficar só com... eu perder tudo na minha vida, mas eu puder só ter isso para falar, para mim eu já tenho tudo. Agora toda a família na presença de Deus e ela completamente curada. Câncer, trombose, não precisou passar por nenhum tipo de cirurgia. Que coisa linda, que coisa linda. Eu fico com esta palavra de Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não, eu te respondo. Não. Não há nada que seja difícil ou impossível para o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de te convidar nesse momento para orarmos a esse Deus que faz o impossível se tornar possível, a esse Deus que para Ele não existe nada difícil.
Eu gostaria que você pegasse o seu copo com água, pois o meu já está aqui, e nós nos unirmos em oração, crendo que aquilo que para você está difícil, aquilo que para você é impossível, para que Deus possa realizar. Vamos lá? Poderoso Deus, nós entramos em oração neste momento e juntos unimos a nossa fé, crendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que realiza o impossível, aquilo que é difícil, aquilo que nós não conseguimos fazer. Faz a tua obra. Meu Deus, eu amaldiçoo cânceres, amaldiçoo tumores, caroços. Meu Deus, sejam eles malignos, benignos, seja lá o que for. Meu Deus, eu repreendo essa metástase. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e não só, meu Deus, o câncer, o tumor, mas qualquer tipo de problema que tem, meu Deus, sido uma pedra no caminho desta pessoa, eu amaldiçoo. Repreendo e tenho a certeza da vitória em o nome de Jesus. Participe desse copo com água, com fé. Creia no seu milagre. Meus amigos, aqui quem vos fala é o pastor Leandro, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Nós temos cultos na nossa igreja, segunda, quarta e sexta, sendo que no mesmo horário, 8, 15, 19 horas. Aos domingos, às 8 e também às 17 horas. Você é meu convidado. E com o programa Palavra Urgente, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Está bem aqui, ó, no rodapé, você pode nos procurar e será um prazer que você nos siga para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Um grande abraço a todos, nós estamos finalizando e até uma próxima vez. Tchau. Os gratos, declara comigo. Cante comigo assim, ó. Hoje só quero te adorar em forma de gratidão por tua luz que iluminou a minha escuridão. Eu nunca mereci, mas ganhei teu amor. Estou cercado pela tua graça por onde eu vou. Tua misericórdia me encontra a cada manhã. E quando a noite vem, me lembro de que não me deixará. E quando tenho medo, me abraça com teu amor. Tua fidelidade não falhou. Grato sou por tudo que tu és pra mim. Ergo minhas mãos e adoro a ti. Grato sou por sempre ter o teu amor. Tens meu coração e todo meu louvor. Hoje eu só quero te adorar em forma de gratidão por tua luz que iluminou a minha escuridão. Eu nunca mereci, mas ganhei o teu amor. Estou cercado pela tua graça por onde eu vou. Tua misericórdia me encontra a cada manhã. E quando a noite vem, me lembro de que não me deixará.